De 16 minutos, vereador Gilmar Nascimento. Obrigado, presidente. Desde já eu desejo bom dia a todos os colegas. E ocupo a tribuna no dia de hoje, vereador Elan Alencar, meu amigo, meu apóstolo Márcio Alexandre. Primeiramente, tenho alguns temas para fazer e dizer que nós temos que saber da nossa responsabilidade, e isso é uma coisa que eu sempre busquei fazer. Às vezes, eu fui entrevistado outro dia no programa e me perguntaram, vereador Davi Reis, a quem você deve a sua longevidade política? E eu respondi, eu faço o que eu gostaria que um político fizesse para a minha família, para os meus filhos, para os meus pais, para os meus amigos, para a minha comunidade, para o meu bairro e para a minha cidade. Eu me comporto da forma que eu gostaria que um político se comportasse perante a sociedade. Essa é a forma que eu busco fazer a cada dia, vereador Elan. Porque eu tenho ido em cada canto de Manaus e, desde que cheguei na Câmara, eu tenho mostrado que a gente anda numa linha reta, nunca está na direita, está na esquerda. A gente precisa caminhar, se nortear por valores supremos, que são justamente o amor ao próximo e também a responsabilidade que nós temos que ter das nossas ações. Falar de CPI, eu vou falar aqui bem curtinho, porque o Tribunal de Justiça já decidiu, e o Tribunal de Justiça ele só entra na questão da legalidade, ele não controla os atos do Poder Legislativo, ele não entra no mérito, na oportunidade e conveniência, nem em matérias internas, ele só entra quando tem alguma legalidade para ser controlado. O Tribunal de Justiça decidiu suspender justamente porque se convenceu que existe aí ilegalidade, para evitar ilegalidade. Eu vou mais além, só dizer que eu entro só na parte técnica, não política, mas dizer que uma CPI é uma atividade atípica do Poder Legislativo, não da Câmara, mas de todos os poderes legislativos da nossa federação. E, por ser uma medida típica, a gente entende que, muitas vezes, tem um ingrediente político muito forte. E Manaus toda acompanha a Câmara Municipal de Manaus e sabe que a Câmara Municipal de Manaus tem o quê? Tem o bloco do governador e tem o bloco do prefeito. Bloco da situação e o bloco de oposição. Aqui nós temos, não tem como esconder, é nítido isso, tem o bloco do governador e tem o bloco do prefeito. E aonde vai pairar aí uma CPI, aonde nós temos aqui o primeiro princípio violado, princípio da imparcialidade. Não tem imparcialidade, nem da base do prefeito, nem da base aqui do governador. Não tem. A imparcialidade se foi. E aí ela não é oportuna porque ela chega no meio de uma campanha. Aí a CPI seria só uma máquina produzindo notícias ruins. E isso interfere no princípio da isonomia da questão eleitoral, porque uma máquina produzindo artefatos, um monte de notícias ruins, equivoca a população. Então não dá. Aí nós temos que entender, sim, o judiciário foi correto, e o relator, o juiz, se chama Dr. Pascarelli, uma pessoa renomada, uma pessoa séria, uma pessoa que merece todo o respeito de todos os poderes. Desembargador, já foi presidente do tribunal e é inquestionável. Então, eu acredito que ninguém aqui vai brigar com o judiciário. E uma coisa que eu peço dos colegas é que a gente consiga olhar esse período como um período excepcional, onde a gente tem que trazer proposituras para Manaus. Tudo começa, gente, esse mês de setembro e outubro, é assim, mês de outubro, a gente deve comemorar a democracia, a gente deve fazer uma festa da democracia. Eu tenho plantado semente em cada canto, sabe dizendo o quê? Tudo começa. Eu queria que a sociedade ela conseguisse compreender um dispositivo da Constituição, o parágrafo único do artigo 1º, que diz assim: o poder emana do povo e em seu nome é exercido por meio dos seus representantes eleitos ou nos termos desta Constituição. Muito simples. O povo é a fonte do poder. O poder emana do povo. O povo é o titular do poder. Mas presta atenção, povo.
Porque uma coisa é certa, tu não exerce, quem exerce é o teu representante. E quem você está elegendo para ser teu representante? O que você espera de um representante? Que ele seja a tua voz, que ele faça leis importantes que mude a nossa vida. Porque um político, primeiro ele é representante, depois ele faz leis e ele fiscaliza. E eu tenho cobrado e fiscalizado aqui Poder Executivo Municipal e Poder Executivo Estadual. Ah, mas eu não sou deputado? Tá, mas o 28 de agosto, o João Lúcio e o Platão, eles atendem quem? Eles atendem pessoas. Eles atendem pessoas e merecem dignidade. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Que Estado? Estado, lato sensu, nós todos. Eu, como vereador, eu entendo que eu sou a voz de qualquer cidadão que esteja sofrendo violações de seu direito. E a Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Quando eu vejo, encontro mulheres que me procuram no gabinete, ou ligam, vereador, eu estou há 3 anos sofrendo, estou com mioma e na fila do CIS-REG, me ajude, por favor. Eu tenho que movimentar o meu jurídico, movimentar serviço social, para que a gente dê assistência. Não é uma mulher, gente, são milhares de mulheres. São milhares de pessoas para fazer uma cirurgia de vesícula. São centenas de mulheres todos os meses procurando para fazer uma cirurgia de esterectomia para se livrar do possível câncer amanhã. São homens com câncer de próstata. São pessoas acidentadas que ficam jogadas, idosos que ficam jogados nos corredores dos hospitais, extra-maca, trocando a fralda de um idoso na frente de todo mundo. Nem com criança a gente faz isso. Mas a gente vê os idosos aí, jogados no canto do hospital, 28 de agosto, João Lúcio Platão, com uma plaquinha, um papel, repórter dizendo assim, extra-maca, senhor Sebastião, 75 anos, hipertenso, diabético. O que os olhos não veem, o coração não sente. O que os olhos não veem, o coração não sente, gente. Hospital não é local de turismo, de visita, é local de dor, de aflição, mas deveria ser local de solução, e não tem solução. Os nossos idosos estão morrendo, os nossos obesos estão tendo que se pesar em ferro velho, porque não tem balança para pesar uma pessoa obesa. Que país é esse? Que estado é esse? Que Manaus é essa? Enquanto a gente funcionar só um lado nosso e não funcionar o outro, a gente vai ter isso. Não adianta aqui defender prefeito, defender governador, tem que defender o povo. Eu faço parte da base do prefeito e tenho orgulho de dizer isso. Por que eu tenho? Porque eu vejo os avanços. Eu vejo que falta fazer muitas coisas, mas eu cobro, mas eu vou lá. Eu saio da minha cadeira e vou lá conversar com os secretários. Eu cobro, eu brigo dentro da prefeitura para as coisas acontecerem. Porque quem recebe o serviço é o povo de Manaus. Eu estou lutando para que seja reformado o plano de cargos, carreiras e subsídios do pessoal da saúde, do nível fundamental, médio e técnico. Mas é diálogo, é confronto, é argumento com o prefeito para dizer, assim como a CEMED teve isonomia, o povo da saúde também merece isonomia, meu prefeito. E o prefeito diz, vamos discutir. É isso. O que faz crescer é o diálogo, não é as ofensas, as agressões. E aqui nós temos 2 bases, e nesse momento impera um divisor de água. Aonde tem imparcialidade? Não tem. A gente tem que entender, gente, aqui não está para agredir ninguém. Eu tenho uma linha de vida. Eu construo amigos, eu não construo inimigos. Eu não quero saber do dossiê da vida de ninguém. Quando eu cheguei nessa casa aqui, tu quer o dossiê do fulano? Eu não quero nada disso, porque eu não nasci para ser isso. Eu não nasci para ser o dedo apontado. Eu nasci para ser uma mão que ergue e ajuda o próximo. Esse tipo de comportamento antigo, retrógrado, que quer denegrir a imagem das pessoas, usar instrumentos, usar poderes para fazer isso,
abusar do poder, desvio de finalidade, tudo, não leva a nada, gente. Eu estou nesta casa aqui com muito orgulho, eu sei da minha responsabilidade de ser a voz daqueles que clamam por saúde, por educação, para levar a educação, melhorar a educação, olhar as escolas que muitas vezes não tem lá uma faixa de pedestre e você chegar lá e cobrar no IMU para fazer a faixa de pedestre. De saber que tem que fazer um estudo de viabilidade, mas de eu cobrar e acompanhar para que saia. De eu chegar lá no Lago Azul e encontrar uma rua, há mais de 20 anos que o mato engoliu a rua. Não é culpa do prefeito, já estava lá, mas foi levando para o prefeito, que o prefeito se sensibilizou e fez acontecer. Esse é o trabalho do vereador, de levar o serviço, de levar uma imagem para o prefeito, para que o prefeito faça acontecer. Não é aqui a gente querer engolir um outro, matar um outro, ofender um outro. Eu sou companheiro. E uma das coisas que mais me entristeceu nesta casa foi quando um dia eu participei de uma reunião com todos os vereadores e eu disse assim, nós somos amigos. E um colega disse assim, aqui ninguém tem amigo. Eu me assustei. Aqui nós somos amigos e somos as autoridades mais importantes de Manaus, porque nós somos vereadores de Manaus e a gente precisa ter um comportamento exemplar. Eu sempre tento me comportar como se eu estivesse no Senado, porque lá é uma casa maior, lá é uma casa onde as pessoas se respeitam. Lá até quando vai chamar a atenção, ele diz assim, meu apóstolo Marcelo Alexandre, com todo respeito a Vossa Excelência, quero discordar de Vossa Excelência, concordo em partes com Vossa Excelência, mas discordo nesse ponto específico. Não é dizer, Marcelo Alexandre, o senhor é isso, é aquilo. Isso não é digno, não é isso que o povo quer. O povo quer um representante equilibrado, um representante razoável, um representante que diga assim, ó, esse cara me representa. É isso que a gente quer. E subir nessa tribuna, e mais uma vez falar isso, é dizer, ei, nós representamos mais de 2,5 milhões de habitantes que sofrem, que estão sofrendo, que precisam de mais asfalto, que precisam de mais educação. A gente tem hoje a educação do município, que saiu de 13º lugar para 5º lugar e 6º lugar. Nós temos o Enem, que indica que o Amazonas é o último lugar na educação. Por isso os nossos jovens perdem todas as vagas nos concursos e nas vagas através do Enem, que ele é o divisor de água para selecionar as vagas. O Amazonas está em último lugar na educação. A saúde do município é primeiro lugar. 7 quadrimestres, 7 vezes 4, 28. Durante 28 meses, Manaus é a cidade que tem melhor saúde básica do Brasil. Não sou eu quem falo. É público e notório, saiu no Ministério Público, no Ministério da Saúde. Aí eu tenho que dizer, poxa, eu tenho que parabenizar. Alguém parabenizou aqui? Não. Tem gente que parabenizou, mas tem pessoas que não conseguem ver. A profecia de Isaías dizia que ia chegar um dia que as pessoas iam ver e não ver, ouvir e não entender. E por quê? Porque elas estariam com o coração duro. Meu coração não endurece, não. Eu sou de aplaudir, eu sou de reconhecer os colegas aqui, quando eles se posicionam de uma forma cortês urbana. E o nosso regimento diz que nós não podemos nem atacar um colega, nem atacar nenhuma autoridade, nem um poder sendo descortês. Mas o que a gente mais vê aqui é colocar os colegas numa situação ruim, é agredir um outro. Gente, se um dia eu agredir alguém aqui durante esse tempo todo, eu peço desculpa. Às vezes se defender não é questão de agressividade. Se defender é mostrar que a nossa calma, ela não é uma calma submissa. Não é de submissão, não é de medo. Mas é de ser exemplo. Eu não quero nunca ser um mau exemplo como vereador de Manaus. Aonde eu trabalhei? Trabalhei no Bradesco, trabalhei no BCN, trabalhei na FUCAP, trabalhei no Banespa, trabalhei em vários locais. Onde eu fui, fiz amigos. E sempre fui solidário. Como advogado, eu defendo a parte que confiou em mim. Como professor, eu compartilho o conhecimento que eu aprendi para fazer com que as pessoas tenham um senso crítico. Como vereador, eu tenho que cuidar da cidade de Manaus toda e de todos. E toda vez que tiver um confronto, vereador Sassá, entre Manaus e qualquer política partidária, o meu partido, ele é maior do que eu dentro do partido, mas ele é menor quando se trata com relação a Manaus.
Se meu partido levar para um lado e ferir Manaus, eu estou fora, eu fico do lado do povo. Ninguém diz assim quem eu tenho que votar. Eu voto com a minha consciência, porque a Constituição brasileira diz que nós temos imunidade quanto às nossas palavras, opiniões e votos. Então, a minha opinião, tem gente que confunde a opinião com agressão e apontar o dedo e chamar o outro de ladrão, de bandido. Isso não é opinião, isso é ofensa, isso é calúnia, isso é difamação e tem direito a corresponder às penas da lei e indenizar quem ofendeu. E provar. Então é diferente uma opinião. Uma opinião é, eu acho, eu vejo assim, dessa forma. Meu pensamento é que o Estado precisa aprender mais, o Estado precisa se preocupar mais com a saúde, o Estado precisa... Eu não queria ser governador e voltar para casa sabendo que amanhã milhares de famílias estão enlutadas. Eu acabaria com as filas. Eu chamaria o Ministério Público, chamaria o Tribunal de Contas, chamaria todas as autoridades, a Assembleia, tudo, e faria um grande movimento para dizer o seguinte, vamos resolver o problema das filas? Bora. Como? Cara, se eu contratar, o Tribunal de Contas vai me cobrar, que eu não posso fazer isso. Então, vamos decretar estado de emergência, de urgência na saúde pública, levanta tudo que tem, as pessoas estão sofrendo para evitar a morte, e está aqui Ministério Público, está aqui Tribunal de Contas, chamava quem? A iniciativa privada. Qual é a nossa capacidade de cirurgia, de atendimento? É essa. Extrapolou aqui. Aumenta o TFD, manda as pessoas para fora para fazer tratamento, traz médicos de fora para usar aqui. Quantas UTI nós temos? Mas não dá para a gente ficar parado. E eu faria isso para evitar que o Tribunal de Contas amanhã viesse contra o governador para explicar por que fez isso. Não, negociaria com o setor privado para dizer, vamos diminuir o preço, vamos fazer uma questão aqui, mas o povo está acima de tudo. Mas não dá para eu ir para casa sabendo que amanhã a dona Edna Leão morreu no dia 1º de julho, porque ficou esperando durante 30 dias para fazer uma arteriografia, com uma trombose nas pernas. Ela morreu por quê? Porque durante 30 dias não veio a arteriografia para fazer um procedimento vascular. A Sangeli, filha dela, perdeu a mãe. Nós perdemos a Ingrid, uma obesa de 34 anos, com 230 quilos, que ia se pesar no ferro velho. Por que ela morreu? Porque não tem maca, porque não tem ambulância, porque não tem UTI para obeso, e obesos estão morrendo. Muito obrigado. Com o término do discurso do novo vereador Gilmar Nascimento, concedo a palavra ao